popular, porque os membros do partido político que são eleitos são os nossos representantes, são representantes da população, do povo brasileiro. E também defender os direitos e as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição da República. Me ligando, rapaz, é o dia inteiro, é aluno, é professor, é direção, é um negócio complicado. Eu falava também o seguinte, o partido político, além de defender os direitos e as garantias fundamentais do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, o partido também precisa defender a democracia, precisa defender o regime democrático. Para isso é que ele existe. É condição para que ele exista, tá certo? A defesa do regime democrático. E também a defesa do pluripartidarismo. Pluripartidarismo, o nome já está a dizer muitos partidos. Contudo, aqui no Brasil, essa ideia do pluripartidarismo se exacerbou. Em outros lugares do mundo, o pluripartidarismo é representado por 2, 3, 4 partidos, 5 no máximo. Aqui no Brasil, hoje, nós temos 35 partidos em funcionamento. E temos 37 partidos com o registro pendente no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o partido do presidente da República, o partido que o presidente da República está criando para chamar de seu, para ser dele, para que ele possa manobrar, botar quem ele quiser lá dentro, receber verbas do fundo partidário, que é uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, e que vocês vão ver que é o motivo da razão de existir de tantos partidos políticos. Mesmo porque ideologia, nós só temos 3, 4. Nós temos uma ideologia de direita, de centro e de esquerda. No centro nós temos a social-democracia, na direita nós temos o liberalismo e o neoliberalismo, e nós temos as posições normais de esquerda, dos partidos de esquerda, socialistas e comunistas. Não existe mais do que 3 ideologias. Por que 35 partidos? Vamos ver já já. Antes, precisamos ver como é que se cria um partido. A criação do partido compreende 2 etapas. A primeira etapa diz que 101 pessoas é um número cabalístico, um número que o legislador constituinte resolveu colocar, não tem nenhuma razão que justifique. 101 pessoas. De pelo menos 1/3 dos estados da federação, portanto, dentro dessas 101 pessoas, tem que ter pessoas de vários estados, no mínimo de 9 estados. Essas 101 pessoas se reúnem, fazendo uma assembleia para decidir, para propor a criação desse partido político. Fazem uma ata circunstanciada de tudo que foi discutido nessa reunião. Elaboram um estatuto, uma proposta de estatuto, ou o embrião do estatuto. Nesse estatuto constarão todas as regras que nortearão esse partido. O estatuto é um conjunto de normas e de regras que obrigam e vinculam todas as pessoas que são filiadas. Por exemplo, no estatuto partidário está a forma de filiação, está processos eventuais de suspensão, de cassação, ou melhor dizendo, de expulsão do filiado. Então, tudo isso, as hipóteses por que um afiliado pode ser suspenso, as hipóteses de expulsão de um filiado, tudo isso consta no estatuto do partido. Também a composição do diretório, a composição da executiva nacional, a composição das executivas estaduais, dos diretórios municipais, tudo isso tem que estar dentro desse estatuto. Além dessa ata, além desse estatuto, tem que ter a lista de presença de todos os 101 membros, com nome completo, endereço completo, número do título de eleitor de cada um deles, para que se possa identificar, para que a Justiça Eleitoral possa identificar se pertence a pelo menos 9 estados da federação. De posse desses documentos, a comissão provisória que é criada naquele momento, naquela reunião, vai a um cartório de registro de títulos e documentos e registra
esse novo partido. Portanto, esse partido passa a existir juridicamente, e aí ele pode tirar um CNPJ. Vocês me perguntam, mas, Paulo, por que um CNPJ? CNPJ não é para empresas privadas, mas o partido político tem natureza jurídica de direito privado. Essa é a sua natureza jurídica. O partido político se assemelha muito a uma empresa, porque ele não é órgão público, ele não é órgão oficial, ele é uma associação de pessoas em torno de uma ideia e que registra na Justiça Eleitoral para que possa, eventualmente, lançar candidatos, disputar eleições. Cumprido, portanto, esse primeiro papel, que é o de registro no cartório de documentos, o partido tem um ano para coletar apoios entre a população brasileira para que o Tribunal Superior Eleitoral acolha a sua existência. Esses apoios estão na Constituição e está na lei dos partidos políticos, é de, no mínimo, 5% do total de votos válidos atribuídos aos deputados federais em todo o Brasil na última eleição e em pelo menos 9 estados da federação, e nesses 9 estados, pelo menos 1% do total de votos válidos em cada um estado. Vocês observam que esses 5% é uma enormidade de votos. Com efeito, Bruno, seja bem-vindo. Esses 5% representam nada mais, nada menos que cerca de 490 mil eleitores, 490 mil pessoas, quase 500.000 de pessoas. Tudo isso de modo a dificultar o surgimento, a criação de novos partidos. Como eu disse, já temos 35 partidos políticos. Já temos 35 partidos políticos. Muito bem. Como é feita essa coleta desses apoiamentos? Como é feita a coleta das assinaturas? As pessoas desse partido que têm interesse na criação desse partido vão às ruas em pelo menos 9 estados da federação com listas para pedir ao transeunte, pedir ao popular que está passando na rua, olha, você pode assinar aqui, isso aqui é uma ficha de autorização da criação de um novo partido político. E a pessoa, se concordar com a criação do novo partido político, pode assinar essa ficha de autorização tranquilamente. O fato de assinar não filia a pessoa ao partido, é apenas uma anuência, apenas uma concordância para que um novo partido seja criado. Mas nessa concordância, ou para esta concordância, é preciso que o eleitor não esteja filiado a nenhum outro partido político. Se eu sou filiado a um partido político, eu não posso concordar com a criação de mais nenhum, senão seria uma espécie de infidelidade partidária. Eu já sou filiado a um partido, por que eu vou ter interesse em que outro partido seja criado? Não é essa a ideia do legislador, não pode assinar a autorização de funcionamento, de criação de um novo partido, quem já é filiado a um partido. E mais, nessa lista de apoiamentos, além do nome completo do eleitor, tem que ter o seu endereço completo e o número do seu título de eleitor. Por quê? Porque pelo número identifica-se a zona e a seção, consequentemente, o estado, a cidade onde a pessoa é eleitora. E aí, essa listagem vai para os cartórios das zonas eleitorais. E os cartórios vão examinar se aquela pessoa que está com o nome ali, se aquela assinatura, se aquele título de eleitor pertence efetivamente àquela pessoa que assinou. E se tiver tudo ok, o cartório o que é que faz? Emite uma certidão, dizendo que o partido tal registrou nesse cartório o apoiamento de tantas pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. E o partido vai juntando essas certidões de todos os cartórios eleitorais. Quando ele alcança o número mínimo exigido, que é esses 5%, que é em torno de 484 mil assinaturas, ele pega essas certidões
anexa a um requerimento dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, ele junta a certidão daquele cartório de títulos e documentos onde ele havia registrado o partido, certidão dizendo que aqui neste cartório, as folhas tal, do livro tal, foi registrado o partido assim assado. Então, a certidão, as certidões dos cartórios eleitorais, o estatuto partidário, aquele estatuto que foi registrado, que foi publicado, o estatuto partidário, e entra com requerimento na Justiça Eleitoral, dizendo que requer o registro do novo partido, partido de nome tal, com o número tal, porque todo partido tem que ter um número. Por que Júlia saiu? A Júlia ingressou de novo. Porque todo partido tem que ter um número. A Justiça Eleitoral, então, vai examinar se aqueles requisitos, aquelas exigências estabelecidas na lei foram atendidas. Se tiverem sido atendidas, defere a criação do partido político. E, a partir da criação do partido político, se esta criação, autorizada pelo TSE, se der até 6 meses antes da eleição, em tese, esse partido pode lançar candidatos na eleição. Se, ao contrário, tiver dúvidas, as assinaturas não batem, o número de pessoas que assinou não confere, baixa-se em diligência. O Tribunal Superior Eleitoral baixa o feito em diligência, mandando que aquela embrião de partido complemente as informações, complemente a documentação solicitada, sob pena de indeferimento. E aí ele tem 1 ano para fazer isso, senão o pedido de registro será indeferido e será, consequentemente, arquivado. Eu disse que se o partido for criado até 6 meses antes da eleição, ele pode concorrer às eleições. Por exemplo, nós temos uma eleição agora em outubro, 6 meses é amanhã, 3 de abril. O partido teria que estar criado em 3 de abril. Mas não basta a criação em nível nacional, porque o partido precisa, nos estados, ter as suas comissões provisórias inicialmente e, a partir de cada estado, as comissões provisórias nos municípios de cada estado. As comissões provisórias, elas não são eleitas, elas são designadas pela direção nacional, pela Comissão Provisória Nacional. E essas comissões provisórias, tanto em nível nacional, quanto em nível estadual, quanto municipal, elas têm o prazo de 1 ano para se tornarem diretórios, para se constituírem definitivamente. Ou seja, terão que buscar aliados, eleitores que se filiem ao partido para que constituam diretórios estaduais, diretórios municipais e constituam o diretório nacional. Esse é o processo de criação. O processo de fusão, eu disse, é livre a criação, incorporação, fusão ou extinção. Vamos agora para a fusão. O que é um processo de fusão? É um partido uma junção de 2 partidos. A fusão nada mais é do que a junção de 2 coisas. 2 partidos de mesmo tamanho, mesma quantidade de filiados aproximadamente, resolvem se fundir para formar um só, um novo partido. O que é que tem que fazer? Esses 2 partidos vão se sentar em assembleias, cada um no seu local, com seus filiados, e vão deliberar. Olha, o partido A diz, resolve lá, vou me fundir com o partido B, o partido B decide em assembleia, vou me fundir com o partido A. Essas atas de cada uma dessas reuniões, devidamente assinadas por todas as pessoas que participaram da assembleia, são juntadas a um requerimento, e esse requerimento é protocolado na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo partidos A e B estão se fundindo para criar o partido C. Para efeito de lei, se esses partidos A e B que estão se fundindo para criar um partido C, se eles tiverem deputados estaduais, federais, vereadores, senadores, prefeitos, etc., considera-se para efeito de filiação nesse partido que deles, da fusão resultou o partido C, a filiação da época que eles entraram no partido A e no partido B. Isso para não prejudicar eventuais
candidaturas. Então, se o partido está organizado no município, pode concorrer à eleição. O partido do presidente Bolsonaro, a que me referi há pouco, que está criando, ele não conseguiu obter as assinaturas. Na verdade, ele não conseguiu chegar nem a 40 mil assinaturas das 580 mil desejadas. Então, ele não vai poder disputar essa eleição. Ele vai ter que continuar buscando assinaturas para ver se disputa a eleição de governador em 2022. A eleição de 2020, eles não disputarão. Ok? Filiação partidária. Como é que Professor, alguém... Sim, pois não. Pode perguntar. em relação, por exemplo, o partido já conseguiu 40 mil. Certo. Essas 40 mil continuarão inscritas ou vai recomeçar novamente em busca das 500? Continuarão inscritas. Aquele prazo de 1 ano começa a correr no momento que ele dá entrada na Justiça Eleitoral, ok? Ok, obrigado, senhor. Enquanto isso, eles têm prazo para ir buscando assinaturas até completar o mínimo exigido por lei, tá certo? Tá bom, obrigado. Pois não. Sempre que precisarem fazer alguma indagação, pode interromper, por gentileza. Bom, como é que a gente se filia a um partido político? A gente vai ao partido político. Se eu quero me filiar a um partido, e eu sei qual é o partido que eu quero me filiar, eu vou à sede do partido. Chego lá e digo, olha, eu queria dar uma lida no seu estatuto, só para confirmar se o que vocês pensam é exatamente o que eu penso. Dou uma lida no estatuto partidário, e se aquele partido vier ao encontro daquilo que eu penso, daquilo que é a minha ideologia, o meu sentimento e o meu pensamento de mundo e de pessoas, eu me filio assinando um documento chamado ficha de filiação partidária. Essa ficha fica no partido, arquivada. Essa ficha não vai para a Justiça Eleitoral. O partido político, ele manda 2 vezes por ano, mês de abril e mês de outubro, uma relação online. Eles entram no site do Tribunal Superior Eleitoral e mandam a relação das pessoas que são filiadas por zona eleitoral. Eu disse que mandam 2 vezes por ano. Mas, se não houver alteração, se não houver saída de nenhum filiado, não houver entrada de nenhum filiado, não há necessidade do partido mandar. Se ele não manda, a Justiça Eleitoral entende que está prevalecendo a lista enviada da última vez. Essa é a presunção juris tantum, a presunção legal. Se o partido não manda a nova lista, prevalece a lista anterior. Se há alteração, se algum filiado deixa o partido, se alguém entra no partido, aí ele terá que fazer a relação, ele pega a relação anterior, acresce ou retira aquela pessoa que entrou, que saiu, ou acresce aquela pessoa que entrou. Ou seja, está registrado. Se eu quero sair do partido político, é simples, eu não sou obrigado a me manter filiado. A Constituição, no artigo 5º, assegura a liberdade de associação, não é verdade? Quando a Constituição fala em liberdade de associação, está falando de uma liberdade ampla, não é uma liberdade restrita, é para qualquer tipo de associação, inclusive um partido político, que é uma associação de pessoas de mesmo ideário, de mesma ideologia, presumivelmente. Então, eu procuro o partido e digo, eu quero me desfiliar. Por escrito. Por escrito. Vou lá, minha cartinha, dou lá a entrada no protocolo, pedido de desfiliação partidária. O partido terá que me tirar daquela sua lista. E aí eu estou livre para me filiar a um outro partido político. Mas, se ao contrário, é o partido quem quer me expulsar, me colocar para fora. Por quê? Porque eu estou descumprindo o estatuto partidário, porque eu estou criando problemas dentro do partido, eu estou distratando os meus companheiros do partido, etc., etc. Abre-se um processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa, com direito ao estabelecimento do contraditório, produção de provas permitidas em direito, qualquer tipo de prova permitida em direito,
Marca-se, notifica-se a pessoa que está sendo expulsa para ele apresentar essa defesa, ele apresenta a defesa, junta as provas documentais que tiver, marca-se uma audiência, se tiver uma prova testemunhal na audiência, essa prova testemunhal vai ser ouvida, isso é feito dentro do Conselho de Ética do partido, e lá, após a discussão, acusação, defesa, produção de provas, etc., o Conselho de Ética do partido pode opinar pela absolvição da pessoa ou pela expulsão. Daquela decisão do partido, cabe recurso à instância superior do partido. E qual é essa instância superior? Se a decisão for do diretório municipal, a instância superior é estadual. Se for a decisão do diretório estadual do partido, a instância superior é a Justiça Eleitoral. Mas nada impede que a pessoa insatisfeita com aquela decisão busque a justiça comum após esgotada, e somente após esgotadas as instâncias partidárias. Ela pode ir à justiça comum, alegando, por exemplo, cerceamento de defesa, que não lhe permitiram fazer a defesa, não lhe permitiram apresentar provas, etc., etc., etc. E a justiça vai, então, decidir sobre aquela ação proposta. Outras formas de extinção de filiação, a morte. A morte, evidentemente, a pessoa morreu, não está mais filiada, e o cartório de registro de óbitos, cartório de registro de pessoas, né, manda para a Justiça Eleitoral a relação das pessoas que morreram, tanto para a Justiça Eleitoral bloquear o título de eleitor daquela pessoa que morreu, como também para efeito de filiação partidária. A pessoa que perde os direitos políticos. Gente, não confunda suspensão de direitos políticos com perda de direitos políticos. A suspensão se dá por sentença judicial em casos expressamente previstos na lei de inelegibilidades, que nós vimos na aula passada. A Lei Complementar 64 de 90 e a Lei Complementar 135 de 2015. A perda dos direitos políticos se dá em duas circunstâncias. Incapacidade civil absoluta, ou seja, quando a pessoa perde as condições de se autogerir, um Alzheimer muito forte, onde a pessoa sequer saiba seu nome, não conhece mais ninguém, não conhece os filhos, não conhece ninguém, essa pessoa está absolutamente incapaz. E aí é caso de desfiliação partidária. E a outra hipótese é a hipótese do naturalizado, brasileiro naturalizado, que perca a naturalização por força de uma decisão judicial transitada em julgado. Imagine um brasileiro naturalizado e que aqui pratique crimes como, por exemplo, tráfico ilícito de drogas e de entorpecentes. Ele, depois de condenado, ele pode, condenado criminalmente, ele pode também perder a sua condição de brasileiro naturalizado e até mesmo ser expulso do país, tá certo? Então, se ele perder a condição de brasileiro naturalizado por sentença transitada em julgado, sendo ele filiado a um partido político, ele também perde automaticamente a sua filiação partidária. Agora eu vou entrar num assunto interessante chamado fundo partidário. Não vamos confundir fundo partidário com fundo eleitoral. São dois fundos diferentes. O fundo eleitoral, o partido recebe no ano da eleição para gastar com os seus candidatos na eleição, entre agosto e outubro, que é o período de campanha eleitoral. Esse fundo eleitoral, 2 bilhões e 400 milhões de reais, são dinheiro nosso, seu, de vocês todos. Dinheiro dos nossos impostos. Cada vez que a gente compra uma caixa de fósforo, que bebe uma cerveja, bebe uma água, um refrigerante, que compra qualquer coisa, que contrata um serviço, nós estamos pagando impostos. E esses impostos
são geridos por quem? Se for impostos municipais, ISS, os impostos municipais, IPTU e ISS, basicamente. Estadual, imposto de transmissão de bens imóveis intervivos ou causa-mortes e o imposto sobre veículos, né, o IPVA, o ICMS. O resto, todo o resto, é imposto federal. Veja como a nossa república ela é madrasta para com os estados e para com os municípios. Por isso que estados e municípios dependem da União. Tem que receber fundo de participação dos municípios, tem que receber fundo de participação os estados repassam para o município o ICMS arrecadado. E onde é que é arrecadado esse ICMS? Nos municípios. O estado é uma coisa que não existe, só existe no mapa. O que existe é o município, nós vivemos no município, nós pagamos imposto no município, mas o imposto vai para o estado ou vai para a União. Muito bem. Então, é desse dinheiro que é arrecadado e que lá no orçamento da União é destacado 2 bilhões e 400 milhões para, neste ano de 2020, ser gasto em eleições de prefeito e de vereador. Daqui a 2 anos, certamente o valor não será esse, o valor será muito maior, porque a eleição é de mais gente, a eleição para estadual, para federal, para governador, para senador, para presidente, deve ser muito maior. É o nosso dinheiro, é o dinheiro do nosso suor, é o dinheiro do nosso imposto. Mas agora eu vou voltar para o fundo partidário. E o que é esse fundo partidário? É um fundo criado para manter os partidos políticos. E de que forma é composto esse fundo partidário? Esse fundo partidário é composto por multas aplicadas ao eleitor que não vota, ao mesário que não vai trabalhar no dia da eleição, aos candidatos, por doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas à Justiça Eleitoral para a composição do fundo. Não conheço, nunca vi ninguém fazer doação, mas está na lei. E por impostos, orçamento da União, nosso dinheiro. Sabe qual é o valor? 2 bilhões e 400 por ano também. E é distribuído mensalmente aos partidos políticos. Quem distribui? Quem administra esse fundo eleitoral? A Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E ele repassa esse dinheiro para os partidos. 90% do dinheiro é distribuído na proporção do número de deputados que cada partido elegeu. O resto é igualmente entre todos os partidos. Resumindo para vocês. O PT e o PSL recebem mensalmente cerca de 7 milhões e meio de reais. Eu disse mensalmente. Depois vem o PMDB com 5 milhões e tal, quase 6, o DEM com quase 5, o PSDB com quase 5, e vão até os partidos pequenos, que recebem em torno de 500 mil reais todo mês. Meus queridos, minhas queridas, 7 milhões e meio, 5 milhões e meio de reais, muitas prefeituras não têm isso de arrecadação no mês, tendo que ter escola municipal, tendo que calçar ruas, tendo que fazer infraestrutura, rede de esgoto, etc, etc, etc. Não é justo, mas é o real. E é por isso, exatamente por isso, que nós temos 35 partidos políticos nesse país. E vamos ter mais, que à medida que forem sendo apreciados no Tribunal Superior Eleitoral, esses 37 pedidos que lá estão, vão sendo criados novos partidos. Em princípio, esse fundo não vai aumentar. Quanto mais partido, maior a divisão do bolo, então vai diminuindo em relação a todo mundo. Mesmo assim, ainda continuam valores exorbitantes. E as pessoas querem fazer o partido para si. É o que o Bolsonaro quer agora. Ele vai ter o partido dele, ele vai gerir lá um montante que não se sabe de quanto, que vai depender do número de deputados federais. Pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de reais por mês. Todo mês.
E porque recebem esse dinheiro do fundo partidário, os partidos são obrigados a fazer prestação de contas. Essa prestação de contas ela se dá na forma de balanços anuais. Como as empresas não fazem balanço, a mesma coisa o partido político. O exercício finda dia 31 de dezembro, como qualquer empresa, é de 1º de dezembro a 31 de dezembro, e eles têm até 30 de março para fechar o balanço e encaminhar para a Justiça Eleitoral examinar. A Justiça Eleitoral vai examinar com a ajuda do Tribunal de Contas, com a ajuda da Receita Federal, porque a Justiça Eleitoral não tem expertise, não tem experiência nessa coisa de contas, de orçamentos, etc. Isso é mais para a Corte de Contas e para a Receita Federal, que é quem trabalha com números, basicamente. Como é que é feito esse balanço? Como qualquer balanço, haver e dever. Eu recebi isso e paguei isso. Aí, isso que foi pago tem que estar lá todo discriminado, com comprovação através de notas fiscais. Não se aceita recibo. Nota fiscal de tudo. Recibo só para pequenas despesas, xerox, um Uber que pegou, um táxi que pegou. Se pegar, porque os partidos compram carros com esse dinheiro. Os partidos até sede compraram. A maioria dos partidos tem sede própria em Brasília. Outros pagam aluguel. Tudo com o dinheiro do fundo. Fretam aviões para os seus dirigentes ficarem para baixo, para cima. O PT fretou avião para Lula ficar para baixo, para cima, dando palestras, isso e aquilo, aquele outro. Dilma, etc. O PSDB fez isso com Fernando Henrique Cardoso. É para pagar funcionários. Os partidos têm dezenas e dezenas de funcionários, uma sede imensa, suntuosa, cheia de gente, muita despesa com luz, muita despesa com água, condomínio, quando é em prédios. Tem partidos que têm um andar inteiro, 2 andares de prédios em Brasília. Tem que pagar condomínio, tem que pagar conta de telefone, tem que pagar conta de luz. Tem que fazer frente a todas essas despesas, aluguel de máquina xerox, motorista, tudo isso nós pagamos. É por isso que temos 35 partidos. É por isso que é diferente de outros lugares civilizados. Olha os Estados Unidos. Vocês só ouvem falar em 2 partidos, democrata e republicano. Por vezes, olha, fulano vai sair por um partido independente, que é um partido que não existe, porque lá se permite que se saia independente fora desses 2 partidos. Você vai para a Inglaterra, é o Partido Conservador, que é da nobreza, e o Partido Trabalhista. Né? A França tem 3 ou 4 partidos, a Alemanha tem 4, a Itália 3 ou 4, a Espanha 2 ou 3, e aqui nós temos 35. Acho que a gente já se acha mais sabido que os outros, ou melhor que os outros. Será que é isso mesmo? Ou se é a vontade de meter a mão no dinheiro público, de usar o dinheiro público como se fosse seu? E camuflar na prestação de contas. Porque vocês vão me dizer, mas Paulo, eles fazem prestação de contas? Sim, mas a gente sabe como é feita a prestação de contas, não é? Compras de notas fiscais, etc., não pode acontecer. E a Justiça Eleitoral, meus amigos, minhas amigas, é muito lenta no julgamento disso. Se vocês forem olhar no meu blog, eu postei uma notícia, salvo engano, quinta-feira, da semana passada ou sexta-feira, ou foi segunda agora, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou as contas do partido tal referentes ao ano de 2014, em 2020. Enquanto isso, estão eles aí, saracuteando. Qual é a consequência da rejeição da conta? A rejeição da conta leva a uma consequência: suspensão do fundo partidário. Definitivamente? Não. Pode ser por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, 4 meses, até 1 ano. Até 1 ano. Mas depois volta a receber.
Quem é responsável por essa prestação de contas? É o partido? Não, o partido não pode ser preso. O partido não pode responder por improbidade. Quem responde por isso são os gestores, são os dirigentes partidários. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, secretário-geral, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. São eles que respondem por essa dívida. Se eles se apropriam de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais do partido, eles terão que devolver esse dinheiro, eles, do bolso deles. Senão o partido não volta a receber, vai ficar sem receber naquele período ao que eu me referi. E se eles não pagarem? A União executa como se fosse um título executivo. Vai ser feita a chamada execução fiscal. Aquilo vira uma dívida do dirigente, daqueles dirigentes partidários para com a nação. Mesmo assim, eles sempre têm formas de fazer malandragem com superfaturamentos, etc, etc. Você contrata 1 milhão de santinhos, que poderia contratar por R$1.000, contrata por R$10.000. A empresa tira o imposto e devolve o restante para o dono do partido. Isso não é feito normalmente? Nós estamos cansados de ver, a Lava Jato está aí que não nos deixa mentir. Fraude em licitações, tudo isso eles podem fazer, né? Eu não conheço nenhum dirigente de partido que seja pobre. Dirigente nacional que manda, que pega na bufunfa. Porque nos estados vem um percentual muito pequeno. A nacional pega e divide entre todos os diretórios estaduais e manda lá uma porcaria que mal dá para pagar o aluguel do partido, a luz e 2 funcionários, 3 funcionários do partido no estado. Depende do tamanho do partido. Se é um partido grande, até salário eles pagam para os seus dirigentes. Os dirigentes são remunerados nacionalmente 40, 50 mil reais por mês para ser presidente do partido. Não faz outra coisa, sou presidente em tempo integral. Nos estados, 15 mil, 17 mil, 20 mil reais. Tudo isso com o nosso dinheiro. Está explicado porque nós temos 35 partidos? Está explicado porque tem 37 partidos lá querendo se registrar para botar a boca, as mãos no dinheiro público? Pois é, essa é a razão. Os partidos políticos, desculpem, não podem receber doações de pessoas estrangeiras, pessoas jurídicas estrangeiras, não podem receber doações de sindicatos, até parece, né? Não pode receber doação de sindicatos. A lei proíbe uma série de coisas que o partido não pode fazer. Não pode receber dinheiros de concessionários de serviço público. Por exemplo, uma empresa de ônibus não pode doar para um partido político. Uma empresa de ônibus não pode doar para um candidato. Por quê? É concessão. Imagine, eu sou o prefeito, dou a concessão de uma empresa, de uma linha de ônibus para um determinado empresário, e ele fica todo mês, todo ano de eleição, me botando dinheiro no meu partido ou me dando dinheiro para me candidatar. Não é justo, não é legal, é imoral. Fere o princípio da igualdade. Também as empresas que são autorizadas a explorar petróleo, cal, areia, ouro, prata, diamante, qualquer minério, qualquer. Cal é um minério, cal é extraído do subsolo. Também não pode fazer doação. Por quê? Porque aquela exploração é mediante concessão do Departamento Nacional de Produção Mineral, ligado ao Ministério das Minas e Energia. Então, também não podem fazer doação aos partidos políticos. Bom, os partidos políticos, quando eles são registrados na Justiça Eleitoral, além de ter direito ao fundo partidário, eles também passam a ter direito ao programa de rádio e televisão.
esse programa de rádio e televisão que existia e agora está suspenso pela lei. Fizeram a lei o ano passado suspendendo esses programas partidários. Tinha a intenção de divulgar as ideias, as propostas do partido através dos seus dirigentes partidários. Mas começou a se deteriorar essa situação. Em vez deles falarem sobre o partido, para divulgar as coisas do partido, era uma propaganda pessoal dos donos do partido. Eles todo mês apareciam naqueles comerciaizinhos pequenos e a cada 6 meses, aqueles programas de 15 até 20 minutos, onde eles faziam aquelas coisas formidáveis, que eles eram os melhores do mundo, que o partido era isso e aquilo, tudo com que objetivo? Dele mostrar a cara dele ao eleitor, para que o eleitor não esqueça o nome dele, para que o eleitor não esqueça que ele é deputado, tanto que aparece lá, deputado fulano de tal, presidente do partido, ou senador fulano de tal, ou governador fulano de tal, ou prefeito fulano de tal, presidente do partido. Massificar a imagem, massificar o nome dele com objetivos claramente político-eleitorais. Hoje não tem mais, a propaganda partidária foi suspensa por lei. Agora só existe a propaganda eleitoral, que é no ano da eleição, e que nós veremos a partir de agosto desse ano, né, se Deus permitir, haverá né, nós veremos no rádio e na televisão as candidaturas às eleições de vereador e de prefeito das cidades. Esse era o assunto da nossa aula de hoje. Eu peço desculpas porque de manhã deu interferência, parece que agora à tarde não houve nenhuma interferência, mas também eu mudei o equipamento. Eu estou lhes falando do meu telefone, do meu smartphone. Eu não estou trabalhando com o notebook. Talvez, por isso, o som esteja melhor. Eu estou aberto a discussões, aberto a indagações de todos vocês, por favor. A aula foi ótima, professor. Eu tenho uma dúvida. Hoje foi a última aula antes da prova, não foi? A prova vai até este assunto de hoje. Isso, era isso. Era isso que eu queria saber. E a prova, o senhor tem ideia como é que vai ser? Já vai ser no sistema que está sendo implementado? Talvez, porque como a nossa foi adiada... Eita, que agora ficou ruim. Deixa eu fechar o meu, então. A hora da panela bater, a hora de panela bater é 8h30, mas tem panela batendo aí. Como foi adiada a prova, e na próxima semana é recesso, lembra disso? Lembra o que é recesso? Então, a nossa prova vai ser de hoje a 15. Eu acredito que já vai ser por dentro da plataforma Moodle. Eu avisarei a vocês de qualquer forma, tá certo? Se for através da plataforma Moodle, eu tentarei fazer uma prova objetiva. E lá vai estar questão por questão, vocês vão entrar no horário determinado, que é o horário da prova, a partir de 8h15 da noite. Vai estar aberto durante 1 hora para que vocês respondam cada questão. Não marque e desmarque, porque o sistema não aceita, marcou, está marcado. Então, se tiver dúvida, não marque ainda a alternativa, só deixe eu marcar quando não tiver mais nenhuma dúvida, tá certo? E aí será dessa forma. Se, por acaso, o sistema Moodle não tiver sido implantado ainda para vocês, eu farei uma prova subjetiva. Eu vou sortear 2 pontos e vou mandar que vocês façam uma dissertação valendo 5 pontos cada um das 2 questões, tá certo? Duas dissertações sobre 2 pontos que eu sortear para fazer, tá certo? Mas não se preocupem, as coisas estão correndo tudo direitinho. Eu acredito que a plataforma já foi implantada antes da nossa prova, tá bem? Professor, eu sei que existe a biblioteca virtual e lá tem um bocado de livro, mas eu tenho uma séria dificuldade em ler e em estudar por ali.
E como Certo. só estudar pela sua apostila já seria suficiente para sua prova? Sim, Ótimo. a apostila ela tem todo o assunto que a gente tratou. Inclusive, eu estou botando já, abastecendo a plataforma Moodle com os temas das aulas. Já botei da aula passada, hoje eu vou botar dessa nossa aula, tanto a parte escrita quanto a gravação. Por isso é que eu pedi que gravassem e vocês me mandam qual é a URL que ele está gravado lá no YouTube, porque aí eu importo do YouTube para a plataforma e vai ficar lá o escrito e o áudio e o vídeo. Aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá na plataforma, clica em cima, abre a aula, ouve a aula, assiste a aula e lê o material. Entendeu? Esse sistema vai ajudar muito a vocês, estudantes. A ideia dos demais livros da biblioteca é porque, evidentemente, quanto mais você lê, mais você adquire. Você vê a opinião de outros juristas, de outros professores. Isso é importante. Mas na apostila tem todo o material do nosso curso. Professor, eu vou perguntar de novo, posso? Pode? Na qualidade de diretor do nosso curso, eu vou fazer uma pergunta. Quinta-feira o calendário da gente é para ser seguido também por outros professores, né, professor? No sentido assim, tem professor querendo dar aula de quinta-feira. Quinta-feira próxima, eu informei. Não, é feriado. Criou uma polêmica no grupo. É que esses professores... Todo mundo caindo em cima de mim. Eu vou mandar... Se bem é o seguinte, eu vou pedir... Hoje à noite nós vamos ter uma reunião de diretoria via Skype, né? Eu vou perguntar se está mantido o recesso. Me parece que sim. O recesso está mantido. Embora estejamos todos de recesso em casa nesse período, né? Mas para não mudar. Não, recesso, mas nós estamos trabalhando. Você está trabalhando, eu estou trabalhando. Isso. Eu estou trabalhando até mais do que eu trabalho normalmente quando estou na faculdade, porque aqui a demanda é o dia inteiro. Vocês viram que no início da nossa conversa, a ligação de um aluno, certo? Eu pude atender, porque, obviamente, eu estava dando aula para vocês, eu não ia interromper. O interesse coletivo está sempre acima do interesse individual. Eu não ia atender, depois eu falo com ele. Mas eu tenho praticamente certeza que está confirmado, sim, o recesso, para não mexer ainda mais no calendário. Foi porque o senhor falou de manhã, porque alguém perguntou sobre a prova, aí o senhor falou, não, é recesso. Com essa informação, e também eu olhei lá no recesso, era o que estava planejado, que